Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E trazemos dicas, e conteúdos aqui para a gente melhorar nossa produtividade mesmo com o veranico, com um clima mais adverso. E hoje para nós é um dia especial mesmo, de verdade, onde a gente vai estar conversando com uma pessoa que a gente admira muito e que fez parte e faz parte da Raiz da Solução praticamente desde o início e serve hoje para, eu sempre falo assim que é um incentivador e um estimulador de nós continuar em frente, Matheus. Vocês já vão falar, a gente já vai falar o nome aqui, ele vai se apresentar, vai falar tudo que ele faz e o que não faz, nesse sentido. Mas eu só queria salientar mesmo que aonde que a gente tá indo com pessoas, Matheus? Para mim, isso aqui hoje, esse podcast, além de tecnicamente, com certeza a gente vai falar algumas coisas, o nosso amigo aqui, Luiz Vila, vai dar uma ideia de o que ele tá fazendo, o que foi de importante que mudou na fazenda, realmente uma coisa da prática que aconteceu. Então, Luiz, eu queria te falar assim que é uma grande honra para nós, assim, do Matheus, o João não tá aqui, mas para a Raiz da Solução. Porque no meu conceito, você é um exemplo de pessoa também que soube resistir, e soube pedir ajuda, soube identificar e ainda no total, mesmo no maior das coisas, teve a humildade de vir aprender. Eu falo assim, a tua história talvez seja até muito parecida com a minha, nesse sentido, no sentido de lavoura mesmo, De todas, a gente sabe o que é a tal da lavoura, que ela é complicada. Não tem receita de bolo, não tem nada. Então, Matheus, pra gente aqui, você também é uma pessoa que convive bastante com o Luiz e, assim, é emocionante pra nós e é por esses motivos, quando o Luiz falou, antes de você me falar, o Luiz falou que vinha, eu disse, rapaz, eu vou estar lá de qualquer jeito. Não que a gente não dá importância para as outras pessoas, que vêm aqui, o mar tá ou não tá, às vezes a agenda é meio complicada, mas eu disse, a gente vai fazer de tudo para estar lá, porque com certeza, vai rolar emoção e vai rolar com história para contar, Matheus? Então, cara, muito obrigado, por ter a disponibilidade de vir aqui e obrigado por ter acreditado na gente aí desde o início. Show de bola. Luiz, só agradecer também. É uma honra estar aqui com você. Acho que nesses 2 anos, acho que é a terceira vez que a gente está se encontrando. Então é muito gratificante, muito mesmo. Saber que a gente tá dentro da sua história um pouquinho, tá conseguindo ajudar. E você, com certeza, já tá dentro da nossa história. Agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite de estar aqui na frente das câmeras, que não é tão fácil também. Brigadão mesmo. Acho que agora você pode se apresentar um pouco, falar de onde você veio, a família, o que você ficar à vontade aí para se apresentar. Beleza, Matheus, beleza, Leandro. O João não pôde estar conosco aqui hoje, Mas eu quero primeiramente agradecer a Deus, Matheus, pela oportunidade, de estar aqui fazendo um podcast. Eu acho que há 2 ou 3 anos atrás, jamais imaginei estar num lugar como esse, com uma empresa igual vocês, Então eu agradeço primeiramente a Deus. Segundo, a minha esposa, que está aqui comigo hoje, veio me acompanhar. E na próxima vai estar conosco sentado aqui, não vai ter chance não. Vai estar sim. E as minhas filhas também, que estão no Tocantins, ficaram lá estudando, a Luísa, a Isabela e o Miguel Henrique, que é o sucessor. E a Luísa também gosta muito de agronomia, diz que vai fazer agronomia. Mas enfim, Leandro, eu costumo dizer que a minha vida, existe o Luiz Vila antes da Raiz da Solução e existe o Luiz Vila pós Raiz da Solução. Não só como agricultor, Leandro, tá? Mas como pai de família, como um administrador de fazenda. Então eu vou contar a minha história bem rápido, para a gente não alongar muito, mas eu sou da cidade, fui nascido na cidade, meus pais sempre foram comerciantes. E então, em 2003, eu conheci a minha esposa na cidade de Palmas, do Tocantins. Eu sou natural de Adamantina, interior de São Paulo. E minha esposa é natural de Ubiratã, Paraná. Então, ela foi em 2002 para lá e eu fui em 2001. E em 2003, nós nos conhecemos no Tocantins. E aí, começamos a namorar, casamos. E aí, meu sogro convidou para eu trabalhar com ele. Isso foi em 2004. Então, a gente foi ser agricultor.
E eu costumo dizer que a nossa história é parecida com a da Raquel, né? Sim. Que a Raquel, a única diferença é que a Raquel planta numa argila de 50, né, Leandro? 70. De 60, 70, e nós plantamos numa argila de 10, né, Leandro? Então, assim, as realidades de solo são um pouco diferentes, mas a história de vida é um pouco parecida, né? E aí, em 2009, nós quebramos, né, com soja. E aí, nós não vendemos a propriedade, mas plantamos eucalipto, e eu e minha esposa falamos, agora nós temos que dar nossos pulos. Então, fui trabalhar de gerente de loja. Em 2010, fui para Araras, no interior de São Paulo. Por lá, fiquei até 2014 sendo gerente de loja. E aí, em 2015, meados de 2014, conversando com o meu sogro, vamos voltar a plantar devagarzinho, vamos começar tudo de novo, né? E aí, quando foi em 2017, ele vendeu essa propriedade, colocamos a casa em ordem e fomos para essa fazenda de areia. Nós já tínhamos essa propriedade, né? E aí, partimos para dentro. Então, me lembro naquela época, nós viemos aqui na Bahia. E aí, quando nós chegamos aqui no Bahia, vamos lá conhecer sobre a areia, né? Eu me lembro que nós viemos aqui e compramos até um trator grande, não deu certo depois, que nós escutávamos falar o quê aqui? Quem abria, né, terras de areias na Bahia, na época que quebrou, foi de 28, 30 polegadas para baixo. Então, quem sobreviveu, 32 para cima. Isso há 20 anos atrás, grade 42, ninguém nem se falava, né, Leandro? Então, a 32 ou 34 era a maior da época, né? Então, eles falavam, Luiz, hoje aqui quem abre com 42 é sucesso desde o primeiro ano. Mas as nossas condições financeiras ainda não alcançavam ter uma grade grande como essa, um trator grande como esse, né? Então, começamos ali com grade 32 e 34 polegadas, né? E conseguimos desenvolver um trabalho, sabe, Leandro? Nós não colhíamos mal, mas nós colhíamos razoável, né? A área de primeiro ano a gente fechava sempre 54, 55. Segundo ano conseguimos fechar 58. Mas ficava ali, sabe, Leandro? Naquele negócio ali, sabe? Então é quando eu fui descobrir. Eu falei, cara, eu preciso buscar algum conhecimento, né, Leandro? E eu sempre falava pra minha esposa, amor, nós precisamos melhorar. Desse jeito nós não sobrevivemos na areia. Então eu fui buscar. E foi quando, né, na história que a gente fala, né, Leandro? Eu te conheci no Instagram. Pois é, essa história é legal. Até tem aquele vídeo lá que pra mim até foi muito emocionante, né? Experience, né? Até o Experience todo foi, né? E a gente vai ter de novo o episódio, mas e o legal é nós contar essa história, né, Luiz? Porque de um vídeo, daqui a pouco você já vai estar mostrando lá como é que se faz na areia, né? Mas assim, eu gosto de ouvir até essa história, sabe? Quando você fala lá no, né, tipo... Porque o Instagram é uma coisa assim que tem gente que tem uma... Ah, mas isso aqui é só porcaria... não sei mais o que, né? Mas se a gente selecionar, né? Mas assim, como é que, tipo, apareceu pra ti lá? Como é que foi o negócio, assim? Leandro, eu falo assim, que Deus é tão maravilhoso que Ele só colocou pessoas boas no nosso meio. Em 2017 nós vendemos, fomos pra lá. Quando foi em 2022, 2021 para 2022, apareceu um comprador nessa fazenda nossa do Rio Sono, lá nas areias lá, sabe? E esse cara chama Fábio Gouveia, ele planta em Catalão. Certo. E por acaso ele é amigo do Leandro Carneiro, que é o da Agrobelts. Sim, muito amigo seu. É. Então eu quero mandar um abraço pro Fábio e pro Leandro. Falei que ia gravar o podcast, mandaram um abraço para você. Um abração pra eles. E esses caras, Leandro, eu costumo dizer assim que os caras, sabe, me pegaram... Deus é tão maravilhoso, Leandro, que as pessoas veem em nós aquilo que nós não vemos em nós. E até esses dias eu falando com o Fábio, e ele falou assim pra mim, Luiz, do meu ciclo de amizade, eu virei amigo dele, sabe? Ele comprou a propriedade nossa, nós vendemos pra ele, eu arrendei dele, compramos outra área maior e estamos abrindo agora, sabe? Ah, certo. Então, assim, fizemos um jogo, ele tá feliz, nós também estamos felizes, somos amigos até hoje. Ele fala, Luiz, você virou um irmão meu, a gente conversa sempre, e ele fala do meu ciclo de amizade, quem mais evoluiu foi você. Porque você buscou, porque você acreditou em você, sabe? Então eu digo assim, e nem eu acreditava que eu tinha esse potencial, cara. Então, assim, não estou dizendo que eu seja bom, né, Leandro? É como você fala, todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa nova. Mas, cara, é descobrir dentro de você que você tem capacidade, né, Leandro? Que você tem potencial. E você tem que usar o seu potencial, né, Leandro? Então, eu acho que o caminho era esse, né? E aí foi quando eu comecei a buscar na internet. E não sei como, é Deus, né, cara? Apareceu lá uns negócios do Leandro Solo Fértil e tal. E eu vi ele falando sobre descompactação de solo. E é uma coisa que não me chamou muito a atenção, porque é areia. Eu falei, areia não compacta. Né? Depois, no decorrer do podcast, eu quero dar um testemunho do que eu fiz na minha área de segundo ano esse ano. Vamos falar disso. E melhorou muito a minha produtividade. E está indo contra aquilo que o papel, né, descreve para nós. Então, quando eu vi aquilo lá, eu comecei a mandar mensagem para o Leandro. Leandro, né, muito gentil, me respondeu, né, Leandro? Então, graças a Deus, você me respondeu. E aí foi quando você falou, cara, vai ter o evento do Xperia em Luiz Eduardo, né?
Que aí vamos lançar a segunda turma e tal. 2022, né? Isso, é. Nós lançamos a segunda turma depois da Experience. Depois da Experience. Praticamente dentro. E dentro, certo. Na verdade, Entendi. lançou lá na sexta-feira à noite. Eu falei pro Matheus verdade. que se eu não me engano, se eu não perdi uns 10 segundos ali, eu fui o primeiro. Que eu falei pro Leandro, eu posso chegar na sexta-feira, que o evento era no sábado. Posso chegar na sexta-feira e assistir a gravação, que era o último dia da live da gravação. Que tava o pessoal lá que nós gravamos ao vivo. A gente fez ao vivo lá no palco. Isso. E aí quando foi umas 9 horas, 9h30, o Matheus falou assim, gente, agora vamos lançar o curso. Na hora eu já entrei já no link que você colocou, já passei o cartão, falei assim, eu tô dentro dessa turma. Liguei pra minha esposa, falei, amor, tô dentro da Raiz da Solução, cara. E de lá pra cá foi só alegria, né, Leandro? Não posso reclamar de nada, né? Não, beleza, cara. Eu acho que isso é interessante pra nós, assim, entender tudo isso também, Luiz, porque muitas vezes a gente começa a pensar aqui, né, de tudo que tá acontecendo com a gente também. Uma coisa que eu só sei te dizer é o seguinte, cara, a sensação, né, que eu tenho, acredito que o Matheus mandou falar de mim, assim, que a gente conseguiu transmitir um conhecimento, né, e do outro lado uma pessoa entendeu o conhecimento e colocou em prática e funcionou, né, é uma sensação muito boa, né, que a gente tem todo dia. A gente passa nesse dia, nessa correria, às vezes, coisa arada, e não pensa, mas é muito bom você ver que o conhecimento, primeiro, ele pode ser compartilhado, né? E pode ser colocado em prática por qualquer pessoa. É como tu falou, né? Tipo assim, tu foi lá, fez a metodologia com paciência, né? Porque solo tem que ter paciência e algumas coisas a gente tem que fazer realmente diferente, né? E eu acho que essa mentalidade, Luiz, eu vejo assim que se todo mundo entender isso e ter a humildade, né? De pensar que não sabe tudo, e é aí o começo da guinada para virar. Porque tem pessoas boas, né? No sentido boa de conhecimento e boa de fé, boa fé. Né? Entende? Então acho que você é um exemplo pra gente desse jeito, né, Matheus? Acho que o importante de frisar aqui também é o quanto que o conhecimento pode mudar a vida das pessoas. Mudou a do Leandro, mudou a minha, mudou a sua. Então, tipo assim, eu acho que é a forma mais inteligente de, se você quiser melhorar como pessoa, ou melhorar financeiramente, ou melhorar como um todo, é através do conhecimento. Mas não é o conhecimento que fica só dentro da cabeça, né? Tem que estar em prática. Vamos falar assim, acho que essa é a frase mais forte. Foi lá, aprendeu e colocou em prática. Porque muita gente vem falar assim, mas os professores, os nossos professores, por que eles não criaram a Raiz da Solução? Eles sabem mais do que nós. Mas na época ninguém tinha feito isso, né? Ninguém foi lá, tá tendo um marketing digital ou um curso online, foi lá e criou um curso online e fez o que a gente fez. A gente foi os primeiros a tirar do papel e colocar em prática e fazer aquilo acontecer. E também deve ter chamado o Luiz de louco, não chamaram? Com certeza. Quando começou, esses que tu vai acreditar naqueles caras, me conte alguma aí dessa, Luiz, que deve ter chamado, né? Eu fui num evento... Mas agora que vai quebrar de vez, no mínimo, né? Leandro. Eles pegaram o cara errado, né, Leandro? Eu fui num evento uma vez e aí sentamos numa mesa lá, num bate-papo, e aí das pessoas que estavam ali começou a querer falar, né, de vocês. Depois eu até mandei uma mensagem pro Leandro, que eu sei que o Leandro, né, eu senti que era o mais atacado, assim, sabe, Leandro? Tipo o bruxo, o cara que quer fazer, sabe? Assim, e aí os caras falaram assim, cara, os caras sabem igual a gente sabe. Eu falei assim, beleza, cara, eles podem saber igual você sabe, só que eles tiveram a coragem de ensinar para o Brasil inteiro como produzir soja, né? E nós não tínhamos esse conhecimento, né, João, né, Matheus, Leandro? Nós não tínhamos, cara. Então, assim, havia uma dificuldade de entendimento de parte de construção de perfil do solo, de parte de fisiologia de planta, da parte de micronutrientes, né? Que eu mesmo era um cara que falava, e essas águas de batata, eu nunca vou usar isso aí, sabe? Então, assim, é uma coisa que mudou a minha vida, sabe, Leandro? Mas assim, no posicionamento correto, sabe? Mas conforme vocês explicam. Então, eu falo pra minha esposa, amor, eu sou o defensor da Raiz da Solução. O cara que fala pra mim que o Leandro, o Matheus, o João é picareta, o cara vai arrumar briga? Porque se nós somos hoje mais de 4 mil alunos, Matheus? 3 mil e pouco. Mais de 3 mil alunos, né? 3. Então, assim, vai chegar em 4 mil alunos. Cara, no Brasil é muita gente. Como é que você junta um tanto de gente desse? Vai ter um evento agora em Brasília, juntar 2 mil pessoas que estão dispostas a tirar 3 dias, né? Viajar, gastar. Exatamente. Então, assim, a Raiz da Solução não paga nada pra ninguém, né, Matheus? Nada. Cada um vai pagar o seu hotel, vai pagar a sua viagem, vai pagar para assistir as aulas e todo mundo sai feliz, cara. O último evento foi maravilhoso, né? Não falando só dos alunos, mas da parte das pessoas que não eram alunos, de pessoas que eu convidei e foram embora e esse ano querem se tornar aluno e querem até se tornar mentorados, porque sabe que há conteúdo, né, Leandro? Eu acho legal isso que tu falou. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho o seguinte.
Eu sempre falei isso. Vamos lá, quando eu te indiquei uma coisa, um produto, seja lá um subsolador, né? E você foi lá e tu acreditou em mim. E tu foi lá e comprou, até investiu. E depois você foi usar o produto lá e deu certo. A quem você ficou grato? Não foi o subsolador. Você ficou grato a mim que te indiquei. Entende? Então quer dizer o seguinte, a informação foi boa. E eu acho que isso acho que é interessante você falar porque você fez isso, né? Porque a gente é grato para quem indica a gente, né? Ou um produto, ou um manejo. Você fica grato àquela pessoa, né? Porque tu investiu, gastou um dinheiro, mas retornou. E ó, eu acho que é isso, né? Assim, a gratidão por pessoas que estão tentando levar alguma coisa que querem te ajudar sem nada em troca, teoricamente, né? Exatamente, né, Leandro? Eu acho que não tem muito o que falar, Leandro, dessa questão, porque vocês estão mostrando em números, sabe? Então, assim, eu sou um aluno da Raiz da Solução, né, Leandro? Que hoje tenho alta produtividade na minha área. Esse ano a gente até tentou um SESB, né? Mas ficou meio mascarada a lavoura. Ela demonstrou um potencial muito alto, mas não foi ruim, né, Matheus? É 6º ano de lavoura, tivemos, né, problemas de climático no início, como o Leandro explicou, ali no ponto que a planta engravida, talvez a alta temperatura, ela colocou menos vagem, né, Leandro? Sim. Apesar de que a gente entrou certinho, parte de micronutriente no cedo, tentou controlar a doença também no final, bastante chuva. Eu costumo dizer que no domingo a minha lavoura estava maravilhosa e o João chegou na terça para fazer uma visita e nós fomos mandar a lavoura na quarta. Eu me assustei quando eu entrei com o João e a lavoura minha tinha muita mancha-alvo. Aí o João falou assim: Luiz, tem quanto tempo de... Eu falei: João, eu vim aqui domingo, cara, tá no residual dos 14 dias aqui. E aí ele falou assim: e quando vai ser a próxima aplicação? Eu falei: acho que tinha uns 7 dias de aplicado. Eu falei: João, mais uns 7 dias. Ele falou: cara, entra amanhã aqui. E aí nós entramos e ainda colhemos muito bem. Mas você vê, a doença entrou com 3 dias na lavoura. Sabe? É uma coisa assim, domingo você tem uma lavoura boa, na quarta você não tem. Então, assim, é monitoramento o tempo todo. Lavoura você não pode abrir mão dela, né, Leandro? De momento algum. A minha lavoura tá bem, ela tá começando a amarelar, eu tô tranquilo agora. Cara, fique de olho na sua lavoura, né, Leandro? Se puder fazer uma aplicação de fungicida para poder ter esse residual até o final, para quando ela realmente falar assim: não, eu tô com meus grãos totalmente cheios, eu acho que vale muito a pena, né? Hoje uma aplicação seria meio saco de um fungicida médio, né, para você pegar doenças de final de ciclo. Então, vale muito a pena. Então, essa informação, né, a gente aprende no grupo, sabe? A gente plantava soja para fazer quanto de fungicida? 3. Quando nós entramos no curso, a primeira compra minha já foi 5 de fungicida. Meu sogro falou assim: olha, tu vai fazer 5 de fungicida? Eu falei assim: doutor, nós precisamos ter lavouras limpas até o final, né? Precisamos ter multissítio em todas as aplicações. Então, assim, são coisas, sabe? Isso é só poucas coisas daquilo que a gente aprendeu, né, Leandro? E colocou em prática. E o resultado veio, né, Matheus? A gente compartilhou bastante, mas compartilhei com você também. Muito. Eu estou muito feliz pelo resultado. O SESB não saiu, né, o resultado ainda, mas eu acredito que vai ser um resultado bem acima daquilo, né, que a gente espera para uma terra de areia num ano como esse. Mas é aquilo que a gente fala. Eu lembro quando eu sempre falava do SESB e tal, que a gente busca um número. Eu também busquei, Luiz, e eu vou te falar, eu demorei quase 5 anos. E nem foi aqui na Bahia. Então a gente foi indo assim, eu nunca não foi fácil e tive que ter a paciência. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção agora do que tu falou é, primeiro, então a gente tem que ter resiliência como solo, mas aquela história assim, ó, da soja, eu tenho uma concepção comigo o seguinte, cara, nós tem que olhar uma soja que nem a gente olha um algodão, que é todo dia. Entende? Outra, aquela história que eu falo sempre assim, ó, tu tá indo numa estrada, tu veio na outra vez, não tinha um buraco, então tu foi e continuou nela. Esse ano tinha um buraco, e não é porque ano passado você não precisou desviar, você tem que desviar do buraco, aconteceu alguma coisa. Então você tinha programado 14 dias um fungicida, mas aconteceu alguma coisa. E você não pode ficar preso nisso. Então, é 14 dias, então você pode cair um mundo que é... Não, cara, você tem que tomar uma decisão e tem que fazer antes, porque aconteceu algo diferente. Nós estamos no céu aberto, uma temperatura, alguma coisa que deu errado na planta lá no início, e eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para o agricultor de soja. Né? É assim, ó, olha a lavoura e se você vê qualquer coisa, toma uma decisão, antecipa ou retarda, mas aí que eu acho que é legal e eu gostaria que tu falasse um pouquinho assim, ó, a maior curiosidade, na verdade, que eu tenho, né, de todos os alunos, porque eu não quero ser passador de receitas, assim, ó, ou nós aqui, muita gente pede tabelinha pra nós de coisa arada, né, e eu queria que tu me explicasse um pouco assim, ó, porque você hoje, eu já sei, você hoje já é consultor, né, na região. Peraí, não é assim não para o cara virar consultor. Então, em primeiro lugar, você é bom, tá? Vamos pensar assim, é a primeira coisa. Mas dentro da Raiz da Solução, o nosso maior sonho é ensinar as pessoas a ter um certo conhecimento para que elas pensem.
né, naquilo que está acontecendo. Claro, vai mudando, a gente vai sempre ter aquela história do mentor que a gente fala, mas a gente conseguiu te passar um conhecimento que faça com que você pense na tua lavoura. Leandro, eu costumo dizer que você vai pegar hoje um cara para trabalhar numa colheitadeira, né? É a coisa mais simples que tem, trabalhar numa colheitadeira, desde que o cara entenda qual é o funcionamento interno de uma máquina, né? Ele tem que entender como é que faz todo o processo, né? De plataforma, de esteira, de trilha, de côncavo, lá de trás de picador, sabe? Então, assim, o cara tem que ter uma noção, né? E ser agricultor da mesma forma, o cara tem que ter uma noção de como a planta se comporta desde o nascer até o morrer, né? Então, a planta ela tem vida, ela tem a fisiologia e ela demonstra as deficiências dela, né? Então, assim, foi com isso que eu comecei a pegar, né? Durante as aulas, eu comecei a aprender muita coisa. E aí foi através até de uma brincadeira. Um amigo nosso, que é o Rafael Gifone, não sei se você conhece ele lá de Floresta do Araguaia, demais, né? Mandou até um abraço para você, pro Matheus, pro João. E ele me chamou, falou, Luiz, vem cá me ajudar, cara. Vem cá me ajudar, tô precisando melhorar a produtividade e tal. E aí eu fui com a minha esposa lá, fazer uma visita para ele. E aí o vizinho dele também já veio e tal. E a gente começou a conversar. Não, vamos fazer então. Eu falei, eu não posso vir aqui sempre, porque eu também sou produtor, né? E aí combinamos uma forma que ficasse bom para ele, para nós, desde o início, preparação de solo e tal, posicionamento de variedade. E aí eu vim embora e cheguei aqui no Tocantins e falei para o Júnior, amor, eu vou começar com isso aí, se alguém mais procurar. E aí foi interessante que foi as pessoas me procurando, sabe? Eu não liguei para ninguém, falei assim, eu tô dando consultoria, eu tô dando mentoria. E aí até no dia eu liguei pro Matheus, falei, Matheus, eu preciso usar um nome. Né? E eu não sou agrônomo formado. Então, assim, hoje eu estou fazendo agronomia, né? Estou no segundo período, com 40 anos de idade, me dispus a fazer agronomia, porque eu vi que realmente eu preciso agregar não só o conhecimento que eu já tenho, mas um conhecimento mais profundo, sabe, Leandro? Então, hoje eu estou passando apertado. Cuidar de roça, de família, tem que estudar também. Então, assim, mas vamos em frente, não podemos desistir, né, Leandro? Estamos novos, 40 anos, né? Não estamos na idade de parar, né, Leandro? Vamos pensar em família, ó. Qual que é o maior exemplo que você está dando para tuas filhas, para teu filho? Demais, conta, né? Então, assim, hoje eles não precisa falar nada para eles. Então, Leandro, foi quando aí apareceu algumas pessoas do Tocantins que já me conheciam, sabe? Eu não tenho nenhum cliente meu mentorado que eu não conheça. Então, assim, as pessoas que foram atrás, Luiz, fiquei sabendo, cara, preciso de ajuda. E aí foi aumentando bastante, sabe, Leandro? Tanto que agora nós estamos num número até expressivo. Eu falei pra minha esposa, eu tenho que parar, eu não posso ser mais do que isso aqui, sabe? Não preciso falar números aqui. Vocês estão em quantos? Em números de hectares, você fala? Não, pessoas. De pessoas na mentoria? É isso. Eu não fiz um grupo de mentoria ainda da WhatsApp, já estou pensando em fazer isso aí, sabe, Leandro? Mas eu preciso ter um pouco de demanda, assim, de tempo para poder responder todo mundo, sabe? Mas eu quero fazer esse grupo também, mas hoje é em torno de acho que tem uns 10 ou 11 pessoas, mais ou menos. Muito bom. Né? Então é bastante gente já pra gente estar cuidando, sabe? E pessoas entrando, sabe, cara? Pessoas buscando, Luiz, tem espaço para mim, cara? Eu falei, cara, tá complicado, mas vamos tentar, né? Tem pessoas que estão aguardando um pouquinho, sabe? Eu preciso dar uma pensada, preciso conversar com a minha esposa, porque passou aí uns 15 mil hectares, você tem que começar a tomar cuidado, né, Leandro? É muita coisa já. Então é muita responsabilidade. E eu também sou produtor, né? Sim, então tem essa questão, né, Leandro? E hoje a gente está passando por isso, eu vou falar assim, dentro da Raiz da Solução, nós conversávamos sobre hoje, o Matheus já tomou uma decisão ano passado. Eu estou passando por uma decisão que hoje é como se é aquela história, talvez eu não vá mais poder ser consultor. Porque é aquela história, nós era 100 alunos, né? Ou parceiros, vamos chamar, né? 100 alunos, 500, 3 mil agora. E nós temos a R100, que era 60 e poucas fazendas, e provavelmente ela vai aumentar. Sei. Então, como que eu vou ter que escolher uma coisa ou outra, a gente vai ter que escolher. Entende? Então, chega um ponto que vai chegar nesse limite que você está falando. Então, vai ser uma escolha, né? Então, aí vale a pena... Ou a gente ajuda mais uma outra pessoa para virar um Luiz e ajudar essas outras pessoas, porque tu tem tua fazenda, cara. E vou te falar, ela é valiosa, viu, cara? Nesse sentido, porque a diferença você já tá fazendo na vida de muitos. Aí talvez achar a maneira de escalar isso, mas... Cara, ter o gosto de ter um pedaço de terra para poder fazer o que você imagina e o que você... É muito bom, viu, Luiz? Então, pense nisso. Acho que a maior dor do Leandro hoje é não poder mandar ali num pedacinho de terra, né? Quando eu era gerente, cara, eu falo assim, hoje a minha vida, Luiz, assim, ó, e não estamos falando dela aqui, nós estamos falando de você, mas só assim, a gente falar para os outros fazer uma coisa... Ela é diferente do que a gente fazer, isso aqui é eu que estou dizendo que tem que fazer, do que tu pedir. Aquela história, dar uma ordem ou pedir, né? É diferente.
E às vezes o resultado tem que ter toda uma maneira, um aprendizado e tal, né? Mas faz parte de tudo, né? E a gente tem uma vida assim que nem nunca sonhou, né? Como eu falei, assim, hoje pra gente é um dia especial aqui porque, bom, são vidas que mudaram, né? Eu acho que esse é um recado, você já passou isso pra gente, mas hoje no podcast com certeza vai ter uma abrangência bem maior. Eu gostaria que tu falasse assim, ó, não sei se o Matheus anotou, mas nesse sentido. Não colocando os méritos na raiz da solução, gente, mas vamos assim, em ti também, porque você buscou, você aprendeu e você praticou, como o Matheus falou. Buscar o conhecimento e buscar mudar a tua vida como família, cara, assim, ó. Porque eu sempre falo assim, sabe aqueles pontos que eu coloco assim, ó, tem uma lavoura feliz, uma lavoura em paz, né? Então, tipo assim, eu queria que tu falasse bem assim, ó, tudo mesmo, ó, tipo, ó, eu usei descompactei meu solo, eu coloquei mais calcário, eu usei lá o hidróxido de magnésio e hoje eu vivo em paz, a minha família vive mais tranquila, ninguém tá com o coração na boca, ninguém tá brigando. Eu queria que tu englobasse tudo isso aí, porque pra mim faz parte da vida isso. E eu acho que eu queria que as outras pessoas entendessem que se a gente fizer uma lavoura boa, bem feitinha, a família toda vive em paz, né? E até tem uma história que falou, agora já estamos até pensando em sair lá no Deck Tá e vir tudo pros Areião, né? Eu queria que tu falasse sobre isso. Engloba tudo, a parte técnica e a parte de família. O que melhorou na família? Leandro, eu trabalho com meu sogro já tem 20 anos, né? Então a gente trabalha junto desde essa época. Quando nós quebramos, que eu fui embora, ele ficou na fazenda. E aí quando nós voltamos a plantar e tudo, e nós fomos pro Rio Sono, começamos a produzir e veio aquela história que eu te falei. Em 2001 a gente estava ali 57, 58, não saía muito disso. Milho, safrinha bem fraca, a produtividade na areia a gente sabe que é difícil produzir milho. Baixa matéria orgânica, baixo CTC. E aí meu sogro falou, Luiz, nós precisamos sair da areia, nós vamos ficar aqui, nós vamos talvez quebrar. E aí eu falei, e aí? Ele falou, ó, vendeu a fazenda, tava com um pouco de dinheiro, falou, não, vou pro Maranhão. Aí fomos para Sailândia, eu fui junto com ele, olhamos a região lá, uma região maravilhosa. Cheguei até a mandar na época, eu não sabia nem olhar uma análise de solo, na época eu mandei pro Matheus, falei, Matheus, dá uma olhadinha nessa análise aqui. O Matheus falou, caramba, cara, existe uma área dessa no Brasil, é muito boa, Vila. Uma terra dessa aí, se eu colocar 15 toneladas de calcário, não dá nem para falar o que dá de sorte, porque ela da geologia da região, você deve saber. Certeza. Tem um mentorado nosso também, que é o pessoal do... Esqueci agora lá da Sailândia. É o não Alisson só o Alisson, mas é o outro grandão lá que estava no evento lá. Daqui a pouco a gente lembra. Daqui a pouco eu lembro. E aí a gente conversou bastante lá até no evento lá, e ele falou para mim, Luiz, terra igual a nossa não tem. Ela já tem da geologia normal da região um alto teor de enxofre e um alto teor de potássio no solo. Então isso é normal da região. Então é só você manter isso aí, sabe? E ela é fraca em fósforo, mas isso a gente faz, é perfil do solo, né, Leandro? Então assim, aí foi quando ele falou, Luiz, vamos para lá, porque lá vai ter sustentabilidade para nós. E ele foi para lá. E aí, com o tempo, né, passou aquele ano, nós produzimos bem. Quando foi o ano passado, que nós colocamos em prática, né? Porque no primeiro ano não deu tempo de fazer todas as coisas, né? Sim. Mas apesar que fomos para 62 sacos. E aí, quando veio o ano passado, que a gente comprou o subsolador, fizemos borolexita. Na verdade, eu fiz borolexita no primeiro ano, né? Então, esse é o segundo ano, esse é o terceiro ano de borolexita. E a gente já começou a perceber com descompactação do solo, a questão do borolexita, conhecemos a questão do granocal, que é o óxido de cálcio e magnésio, principalmente em áreas de primeiro ano, né? O calcário demora mais, porque é parte de carbonato, né? Solubilidade mais lenta, então assim, ele vem como uma luva numa área de primeiro ano. Isso eu posso dizer que aprendi contigo, cara. Verdade. Que bom, né? Matheus sabe que é verdade isso aí, ó. Eu vindo você, eu mudei minha ideia, assim comecei a testar coisa diferente. Eu sou muito curioso, Leandro, sabe? E no evento da Raiz da Solução eu conheci o Carlos Certi. O Carlos Certi, eu quero mandar um abraço pra ele, um cara excepcional. Vou fazer amanhã na hora do almoço com o Carlos com ele, né? Que legal. O Carlos é um baita de um cara. Ele foi em casa 2 vezes já me visitar. Ele é um baita de um ser humano, sabe, Leandro? Muito gente boa. Mora em Curitiba, mas ele é muito especial, muito atento, sabe? Responde a gente que precisa. E aí ele foi conhecer minha realidade, nós trocamos uma ideia e falou, Luiz, posiciona. Então, assim, esse ano eu posicionei, o meu vizinho posicionou, colheu super bem esse ano também. E ele vinha, assim, de uma área arenosa mal feita, sabe, Leandro? Ele não escutou a gente no primeiro ano. Então, no primeiro ano ele colheu 25 sacas de soja. Depois ele melhorou o ano passado e esse ano tem tendência de melhorar bem, mas a seca foi meio complicada para ele lá, sabe? Ele tá longe de nós assim uns 3, 4 quilômetros, mas não chovia na área dele. Parece que as chuvas têm uns canais, né, Leandro? Tem. Mas ele tá muito satisfeito. Então assim, é tudo coisa que com essa curiosidade, né, Leandro? Eu fui buscando e a gente foi conhecendo, sabe, cara? Foi descobrindo aquilo que era bom para nossa região. E aí foi quando eu fiz isso tudo, Leandro, e comecei, né? E a lavoura implantada o ano passado, ela vinha muito bonita, né?
E aí eu já fiz toda a parte de cobre, de ácido salicílico, glicina, betaína, fiz a questão dos flavonoides, das harmonia quaternária, né, dos produtos que a gente usa. Então, assim, fiquei muito feliz, né? Na minha lavoura era de tirar os olhos mesmo. E eu acho que, assim, um grande legado, né, da minha lavoura em relação aos meus vizinhos, também fiz calcário dolomítico, né, nessas áreas, fiz descompactação, fiz 1 tonelada de meio de calcário dolomítico, como você sempre falou, ó, vamos colocar calcário dolomítico. Aí fiz 700 kg de gesso nessa área, fiz a questão dos 20 kg de boroluxita. Me lembro que eu ia colocar 35, fiz uma live com o Matheus. Lembra, Matheus? Você falou, Luiz, segura um pouquinho. Cara, se eu tivesse colocado 35, tinha dado pau. Porque nos lugares que remontou na beirada não nasceu nem soja. Porque a quantidade de areia é tão alta, né? Argila pouca, então o boroluxita é complicado nessa parte. Então, assim, Matheus e Leandro, e quando a gente implantou a lavoura, desde o início eu vi a diferença da lavoura, sabe? E aí veio, né, trabalhando, e aí veio, acho que fala assim, o legado que ficou lá é a questão do magnésio, Leandro. Os meus vizinhos ficavam besta de ver a nossa lavoura. Eles chegavam, Luiz, como que você tem uma lavoura preta? Seu soja não é verde, seu soja é preto, sabe? Então eu falei assim, o que você usa? Eu falei, cara, eu uso magnésio. Aí os caras falam assim, mas é sulfato de magnésio que o Leandro fala? Eu falei assim, não é o sulfato de magnésio, eu gosto de usar o nitrato de magnésio, né? Porque também não tem nada a ver, né, Leandro? Usa um ou usa outro. Talvez o nitrato é um pouco mais caro, mas ele tem um ponto de deliquescência menor, né? Exato. Então eu costumo até dizer que essa palavra deliquescência é uma palavra bonita, né? E eu conversando um dia com um agrônomo, ele falou assim, cara, eu tenho 40 anos de agrônomo, tem quantos anos que eu não escutava falar a palavra da deliquescência, né? Que é o ponto de perca, né? Isso foi o Leandro e o João uma vez, o Matheus e o João que foi em casa uma vez, e a gente trocou uma ideia sobre isso, né, Matheus? Você falou, olha, usa nitrato que você vai ter mais resultado, né? Absorção mais rápida do que o sulfato. E tem a questão também do pH de calda, né? Às vezes sulfato não é todo produto que vai bem, né? Se não for todas, às vezes nas fontes não são quelato, e aí pode ser que dá alguma incompatibilidade, né? E aí colhemos 68,7 o ano passado, né, Leandro? Em 650 hectares. É muita soja, sabe? Eu acho assim, para terra de areia, para um trabalho, que vamos falar, 1 ano e meio de trabalho, é muita soja. Né? Então, com assim, certeza. Esse ano poderia ter sido um ano melhor, né, Leandro? Mas a temperatura, né, atrapalhou um pouquinho, questão de stand de planta. Eu acho que essa quebra do Brasil esse ano, Leandro, eu costumo dizer que vai gerar em torno de 15% a 20% de todos, né, que a gente escuta falar. Eu também tenho a consultoria da Pátria Agronegócios, que é do Matheus, lá de Goiânia, e ele fala, Luiz, é de 15% a 20%. Aonde você vai é isso. Regiões que talvez não teve perca, mas tem região que teve 30%, 35%. Então, a média vai ficar de 15% a 20%. Eu acho que está muito atrelada a questão de stand de planta. Sim. Né? Foi muito difícil a gente fazer stand por causa da temperatura do início. Então, assim, é um ano para... Passou, né, Leandro? Colhemos bem ainda, apesar da diversidade, como você sempre fala. E agora é preparar para o próximo ano. Não desistir, sabe? É isso aí. Ô, Vila. Mas daí, só para complementar, não tá mais tranquilo hoje? Ah, sim. Né? Meu Deus. Porque, assim, ó, eu não sei, eu já tive o coração na boca, Luiz. Muitas vezes. E eu dou um valor tremendo para isso. Por isso que eu falo, você falou, ó, tu subsolou, calcário, tudo que tu já falou ali, que beleza. Mas e hoje, né? Tipo assim, a gente sai de uma safra, de uma colheita, ganhou menos dinheiro, mas tá tudo em paz, né, cara? Ninguém tá nervoso, ou, né, não tanto, talvez, mas é aquela história, tu sabe do que tu tá fazendo. É isso que eu queria que... O meu maior sonho é que as pessoas entendam que se cuidarem do solo... Não tá cuidando do solo, tá cuidando da família, entende? Tá cuidando do bem-estar, de ninguém ficar nervoso, ninguém ficar depressivo, essas coisas, assim, entende? Nós estamos fechando lá a fazenda agora, fechou as áreas mais velhas, deve fechar em torno de 58, 650 de área mais velha. Mais velha, assim, tem 480 de área de quinto e sexto ano e 170 de área de segundo ano. Então, assim, não é tão velha, né, Leandro? Apesar de que a minha área de segundo ano eu fechei melhor do que a área velha, pra você ter uma ideia. Né? Mas talvez pegou dias de plantio, nasceu um pouco melhor e tal. Mas eu falo assim, o meu sogro veio embora para cá justamente por causa disso. Ele viu o potencial. Num ano difícil como esse, a gente atingiu uma boa produtividade. Então ele falou assim, não, realmente lá, nós podemos colocar os nossos pés lá. E pela questão da mentoria também. Eu conversei com ele, falei, doutor, o senhor vai vir para cá? Porque se o senhor não vier para cá, eu não tenho como. Senão a gente vamos plantar uns 1.400 hectares, talvez até 1.500 de uma área que tem vizinha lá. Então, assim, é muita área para você tocar 1.500 hectares e ainda dar mentoria. Então, assim, eu preciso do senhor aqui. O senhor vai vir? Não, pode pegar aí que eu tô contigo. Então, assim, tá voltando para cá, minha sogra tá feliz, vai morar em Palmas, do lado da minha esposa. Então, tá todo mundo feliz, sabe, Leandro? É aquele negócio assim, tá todo mundo feliz. Estamos numa lavoura resiliente, né, Matheus? Né, João? Ou Matheus e Leandro? Que a gente vê que realmente
tem expectativa de melhora. A gente não está pensando se não daqui 3, 4 anos talvez minhas areias não vai estar produzindo. Não, né? Daqui 3, 4 anos eu tenho que produzir 80 sacos, né? Que é aquela história que o pessoal fala de areia. O cara vai bem na areia os 2, 3 primeiros anos. Depois ele começa a decair e não para mais, sabe? Então, assim, eu vejo que as minhas áreas, até os pessoal que vai lá, eu acho bom, Leandro, que quando você começa a produzir bem, todo mundo quer te vender, cara. Quando você produz mal, nem os vendedores passam na tua casa. Lá hoje na fazenda, os caras me ligou, né? Luiz, eu tô aqui, cara, você tá onde? Eu tô em Miranorte, vai ter que botar aquela plaquinha, só tendo com a marcada. Pois é, então assim, todo mundo quer vender para nós, porque tá vendo que produz, sabe? Tá vendo que tem resiliência no negócio. Então assim, se a família tá feliz, nós estamos felizes, os vendedores estão felizes, tá todo mundo feliz, né, cara? Pronto, todo mundo vende, todo mundo ganha e vamos embora, né? É isso aí. Certo. Luiz, eu queria fazer uma pergunta em relação ao seguinte, o que você viu que dá para melhorar agora para a próxima safra? Os parafusos que você vai apertar aí na lavoura ou nas compras, alguma coisa que você vai fazer diferente para 24, 25? Matheus, esse ano eu fiz um pedaço lá com um pouquinho mais de micro. E eu senti que a minha lavoura ficou mais robusta. Eu acho que esse ano, até o João foi lá, a gente conversou muito sobre isso. Eu vou dar uma pesadinha na mão na questão do micro, sabe? Esse ano eu vou descompactar a minha área toda novamente, vou fazer na área toda. Os meus 1.000 hectares eu vou descompactar novamente, vou fazer borolexita na área toda, vou fazer calcário, 1,5 tonelada nas áreas mais velhas de novo, 700 quilos. Isso eu não vou abrir mão mais, né, Matheus? Né, Leandro? Vou fazer todo o trabalho que tem que ser feito da parte de perfil do solo. Né? Implantar as variedades, vamos ficar entre 2 variedades aí, acredito que Olimpo e uma outra aí, talvez 80-80, Nideira, foi muito bem também. Mas eu falo assim, eu acho que a parte de micro é a parte que esse ano eu mais percebi. Onde eu dei uma pesadinha no cobre, onde eu dei uma pesadinha, sabe, na questão do... Hoje você investe quanto, mais ou menos, nessa última safra foi de micro, em sacos? Investimento de Matheus, de 3, eu acho que 3,5 sacas, mais ou menos, o meu custo de nutrição hoje. E hoje você está pensando em ir para uns 5? Eu acho que vai, Matheus, uns 4,5 aí. Vai depender do preço da soja, né? Mas uns 4,5. Eu vou subir um saco de soja, né? Já estou feito assim, mental na minha cabeça. Eu vou subir um saco de soja que eu acho que me dá 3, 4, tranquilo. Perfeito. Eu falo assim, Leandro, porque o ano passado, eu costumo contar essa história que eu acho muito legal. O meu vizinho me emprestou para a carregadeira dele, que a minha deu problema no motor. E aí ele não me cobrou, cara. É o Conrado, quero mandar um abraço para ele, vai escutar nosso podcast também. E aí ele pegou e falou assim, quanto foi, Conrado? Não vou te cobrar não, cara, tanto que você me ajuda aqui. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 3 partes de nutrição, né, de estruturação de planta que eu faço, eu vou te dar para você fazer na sua área. Porque ele veio lá de Arizona, até de 60 de argilas, cara, acho que nada funciona. Eu falei assim, faça, cara. E eu nem sei se o perfil do solo dele, assim, a base não estava bem construída. Talvez a parte de micro, né, Leandro, não iria ficar legal. Sim. Cara, mas a lavoura dele foi sensacional. Ele conta para quem vai lá, era um FT 3191, era 35 hectares. Ele fez 3 máquinas de 35 hectares, da mesma forma que eu faço. Deu 10 sacas a mais por hectare. E essa área eu colhi, porque o funcionário meu ia para a escola, e eu falava para ele, eu peguei a máquina, subi lá em cima, amor, que soja que tinha lá. E quando saía fora daquela máquina, que ele fez assim, 35 hectares, e para cima tinha mais área. Né? Você via, sabe, uma planta menos robusta, umas vagens assim mais miúdas, então o grão, né, normalmente estaria mais miúdo. Então assim, Leandro, vamos falar assim, 3 sacos por hectare te dá 10, realmente não é em todo caso que vai acontecer isso, né, Leandro? Mas, de repente, uma variedade ou outra responde melhor, porque o que eu vou explicar? Se nós precisamos ter o perfil do solo bem feito, né? A parte de micro bem feito na base também. Até hoje eu estava vendo o podcast do Leandro, né, com um rapaz lá do Paraná, e aí naquela hora você até esqueceu, né, que ele perguntou sobre a questão de micro, né, no solo ou micro na folha e tal, né. Eu me lembro daquela área da R100 que o professor Hudson falou para nós, quando você tem micro no solo e tem micro via folha, né, em forma de quelato principalmente, eles se translocam, né, e se encontram. Você viu aquele micro, né, que aquele lá era um zinco, né, num trigo, ele desceu e se encontrou com a raiz lá embaixo, onde tinha zinco na raiz. Talvez o tratamento de semente tinha um pouco de zinco, alguma coisa de adubação, né, micrada. Então você vê a translocação do nutriente, né, que ela entrou no sistema do xilema e floema ali e se uniram. Então, assim, o micro é no solo e é na folha, né? Então, é uma coisa que na minha lavoura hoje é imprescindível, Matheus. Exatamente. Muito bom. Então, você já contou a história da mentoria, então hoje hoje você divide seu tempo entre a mentoria e a lavoura. Sim. E tá bem legal. Conta um pouco mais dessa história pra nós. Leandro, é assim, Matheus, eu saio de casa sempre na segunda-feira e falo pra esposa, amor, eu rodo minhas áreas todas, mas eu quero sábado de tarde estar em casa. Não sei se eu vou dar conta, mas eu tenho que fazer, né? Só que esse ano entrou umas áreas um pouquinho mais longe da minha fazenda, sabe? Nós estamos numa região um pouquinho mais distante, então assim, eu tô próximo do Maranhão, né? Mais pro lado de Lizarda, ali onde sai... próximo ali de Balsas por trás ali, sabe? No Alto Parnaíba, aquela Serra do Penitente, estou por ali.
E aí esse pessoal abriu essas áreas lá e me convidou. Então vai ser meio complicado, mas eu vou dar conta, Matheus, porque assim, como eu tenho meu sogro lá na fazenda, então o meu sogro é muito bom no operacional, né? Então ele fala assim para mim, Luiz, deixa que a parte de correção de solo, perfil de solo, parte de implantação de lavoura, deixa comigo. E aí como a gente tem 2 pulverizadores, então meus 2 funcionários de pulverizador é comigo. Sabe? Já está tabeladinho. Quando eu acabo de plantar, eu tenho os dias de plantio. Então, assim, a primeira aplicação é naquele dia. E aí eu vou só administrando isso, né, Matheus? Então, assim, a minha mentoria hoje, Leandro, consiste em quê? Em uma visita por semana. Né? A gente estrutura, compra de adubo. Uma coisa que eu fiz esse ano, meus clientes já queriam comprar o adubo, sabe? Esses dias eu falei assim, cara, como nós vamos comprar adubo sem saber o que você tem no solo? O ano passado eu entrei com vocês, a maioria dos clientes meus ano passado eu peguei já em setembro. Em outubro já era plantio, todo mundo já tinha comprado, né? Então eu falei assim, cara, não tem como nós comprarmos nada antes de saber o que nós temos no solo. Eu não sei o que você tem no solo, né? Como é que eu vou posicionar uma adubação sem saber o que você tem no solo? Então assim, ninguém comprou, fechamos só o KCL, que esse ano estava legal, o KCL esses dias agora, a gente fechou também. Então, assim, deixamos em aberto o adubo. Então, Leandro, é uma coisa que eu quero fazer profissional, sabe, cara? É fazer um trabalho legal, porque esse ano nós começamos do meio do caminho para frente e tivemos resultado de 7 sacas a mais na área do Kaique, que é uma área que ele toca lá, uma lavoura muito boa. Falei para ele que esse ano a gente tem potencial para a SESB, mas a compactação dela é muito alta. Eu comprei um penetrômetro esse ano, fomos lá, ele tem de 3.000 a 3.500 de quilo pascal, é muita compactação. Então, assim, para você explicar isso para um cliente, né, ou que seja para um aluno da Raiz da Solução, não é fácil, né, Leandro? Porque o cara tem que disponibilizar dinheiro para descompactar esse solo. É a primeira coisa que ele pensa, cara, quanto que eu vou gastar para subsolar isso? Quanto que vai me dar de retorno, sabe? Então, quando ele implanta a lavoura, que ele vai colher os resultados, ele vai ver que o implemento se pagou, né, Leandro? Porque eu me lembro quando você me falou, Luiz, a areia é compacta. Eu falei, cara, como que a areia é compacta? E eu tive teste esse ano, Leandro. Eu abri uma área o ano passado com uma grade de 36 polegadas, e aí eu peguei esse ano, subsolei essa área. O meu sogro, muito curioso, falou assim, vamos subsolar essa área aqui? Eu falei assim, mas segundo ano, como que vamos ter compactação? Ele falou assim, vamos subsolar, eu quero fazer a subsolação, quero ver como é que fica. E era um carreador que ia assim no fundão, assim, dava uns 2.000 metros o carreador, e nós subsolamos para a direita e para cima ficou sem subsolar. Até o dia que o João foi lá, parecia uma lavoura aqui, outra lavoura aqui. Aí o João falou, Luiz, o que aconteceu aqui? E o plantio foi cruzando. Eu deixei ele olhar, sabe? Falei, olha aí, João, o que aconteceu aqui? Aí eu falei assim, não sei, o que você acha que era? Aí ele começou a olhar, não tem como saber realmente. Uma planta mais robusta, né? Um grão mais graúdo. Aí eu falei, João, aqui foi subsolado. Mas não é segundo ano? Eu falei assim, segundo ano. O que você fez aqui quando você colheu soja? Eu falei assim, eu fiz milheto com braquiara. Eu falei, cara, mas já era para ter feito essa descompactação. Eu passei, João, aqui o subsolador. Então, assim, eu penso assim, né, da minha grade de 36 polegadas, ela cortou aí 25 a 27, talvez 28 centímetros. Quando eu botei um subsolador rasgando 50 centímetros, aquilo estrondou por baixo, né? E eu vim com 1,5 tonelada de calcário mais 700 kg de gesso e aquilo desceu, sabe? Então, assim, as minhas plantas eram muito robustas, tanto que até mandei um vídeo pro Matheus, era a soja ali, aquele talhão que eu subsolei fechou 70 sacos, de segundo ano. Então, assim, é o caminho, sabe, Leandro? É o caminho. A compactação tira a produtividade. É aquilo que você começou desde o início e hoje você tem toda a razão, Leandro. Quem não escutou você, o primeiro macronutriente necessário para nós termos alta produtividade é oxigênio. Então, não tem outra conversa. E a lavoura mais nova, ela é justamente isso. Às vezes, uma lavoura bem mais velha, de 20, 30 anos, ela é diferente. Porque por mais que ela venha de um cerrado nosso, que nem árvore é direito, né? Vamos pensar... ela automaticamente ela é compactada, porque a argila mesmo descendo, ela foi obstruindo. Entende? Só milhões de anos foi acontecendo isso. Então o pessoal tem a ideia que às vezes uma lavoura nova ela não tem compactação lá embaixo, ela tem compactação. Só que também a gente não media, né? Porque hoje que é o grande detalhe. Daí critica o penetrômetro, mas poxa, é uma maneira. Talvez não seja ideal, mas é uma maneira de a gente medir e tomar decisão. Uma coisa importante que ele falou, braquiária com milheto. Né? Então aí, já entrando no sistema muito mais resiliente. Eu acho que isso é importante porque o pessoal não falava que depois colhia bem no primeiro, segundo ano e depois começa a despencar. Por quê? Porque não vem com a palhada. E Luiz, isso eu acho que assim, você também acho que pode falar isso pra gente, porque nós estamos hoje muito... assim, não sei se é preocupado, mas as pessoas têm que entender que se não vier com as palhadas mesmo, assim, ou seja, e tem que ter uma base pra nós, que eu acho que no cerrado tem que ser a braquiária, né, não vai ter, não vai seguir em frente, né, porque vai ficar oscilando muito, né, entende? Então, fazer a descompactação e depois estar com uma braquiária com milheto, alguma coisa, é muito importante, né, cara? Você que tá na areia ali, tá percebendo isso também? Como é que tá? Sim, sim.
Eu acredito sim, Leandro, que a palhada hoje é tudo, né, numa lavoura. Eu vejo que esse ano o ano passado eu colhi 68 sacos de soja, mas nesse talhão que eu implementei o milho com braquiária, esse talhão deu 82 sacos no ano passado. E aí eu vim com milho, né, consorciado com braquiária, até fiz um vídeo, mandei para vocês na época, acho que até foi usado esse vídeo no curso. Então, assim, é milho de 110 sacos por hectare e uma massa de braquiária, que era a coisa mais linda do mundo. E aí nós compramos o rolo faca, quando foi em julho, passamos o rolo faca, aquilo virou aquela massa por cima, sabe? É um trabalho tremendo, maravilhoso, né, Leandro? E aí, por acaso, veio aquela chuva de agosto, aí deu aquela rebrotada na braquiária, ela ganhou força. E aí, quando foi meados de setembro, a gente entrou dessecando ela. Então, assim, quando plantou, ficou um plantio perfeito em cima, sabe, Leandro? Dessa área eu não tive problema, mesmo com veranico, porque, assim, segurou muita umidade, sabe? E eu acho que agora tem a questão do desaprender para aprender de novo. Isso. Você pode chamar, Matheus, que eu tenho essa agora. Então, aí sim, ó. Então, agora chamando aí o momento desaprender para aprender de novo. Então, o momento que a gente repensa algumas coisas que a gente tinha certeza de algumas coisas e teve que desaprender aquilo para aprender uma coisa nova, mais efetiva, melhor e mais eficiente. Então pode contar aí seu momento de desaprender. Eu já vim com ele no pensamento. Minha esposa falou assim, amor, você não vai anotar nada. Eu falei assim, amor, deixa comigo que Deus vai, o Espírito Santo vai me lembrar de tudo. Encaixou no meio da conversa. Matheus, eu acho assim, o desaprender para aprender de novo, é 2 pontos que eu quero fazer aqui, frisar aqui. É a questão do manejo da palhada, tá? Eu em 2000, no terceiro ano nosso, nós fizemos uma braquiária Piatã. E, Leandro, coisa maior do mundo. Aquilo virou dizer igual aquele... que era da parte de herbicida, o Joaquim, quando ele desceu no avião lá, que ele olhou aquele hidropolo grande, falou assim, mas que demônio que é esse aqui, né? Então, assim, lá a nossa lavoura tava desse jeito, a Piatã tava desse tamanho. E nós falamos assim, e aí nós tínhamos um consultor na época, ele falou assim, não, fica tranquilo, nós vamos dessecar e na hora de plantar é tranquilo. Meu Deus, Leandro, quando é que vamos plantar essa braquiária? E Piatã não é brincadeira, aquele talo dele. Leandro, te falar a verdade para você, nós andamos perto de colocar fogo para plantar, porque não planta. Né? Nós perdemos praticamente uns 20 dias de espaço, de tempo, para poder plantar, porque não conseguia plantar. Teve que esperar ela entrar em decomposição realmente. Não andava, não tinha como. Aonde nós plantamos ficou meia boca, né? Seria o 4º ano nosso. Então, eu acho assim, eu desaprender para aprender de novo, vocês ensinaram no curso que é manejar a braquiária. É legal ter braquiária no sistema? Perfeito, mas saiba trabalhar com ela. Porque senão você vai trabalhar um ano e nunca mais você quer ver. O dia que chegar um vendedor de braquiária, você vai mandar ele embora da fazenda, não vai, Leandro? Você já deve ter escutado muita história desse jeito, né? Então, para mim, perdeu os plantios também, né? Já. Até aprender, né, Leandro? Então, assim, esse é um desaprender para aprender de novo. E o outro desaprender para aprender de novo, né, é a questão do posicionamento de adubação para cada tipo de solo. Sabe? A minha mentoria, o que eu quero fazer? Eu não quero comprar um adubo para todos os clientes, porque cada realidade é diferente. Né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, fazer o curso, vocês falavam de super simples na areia. Então, assim, eu usava formulado na areia. Então, hoje eu uso super simples e do tempo que eu comecei a usar super simples para cá, né, na questão do adubo de base, foi quando eu comecei a levantar minhas produtividades. Então, assim, era um desaprender para aprender de novo. Eu estava usando o formulado, achando que era bom, né, um 4,48, 2,48, achando que era os baita dos material, dos produtos para mim, e não era realidade para mim, né? No meu tipo de solo, né, Leandro? Então, esses 2 desaprender para aprender de novo ficou gravado, e quem tem terra de areia, pense muito na questão do posicionamento, né, Matheus? Mas vou te falar o seguinte, hoje a gente conversa com todo mundo e eu vou te falar, isso é um grande problema, não é só aqui na areia não, é no Brasil todo. Porque para você uniformizar um lote, que a gente fala, né, da agricultura de precisão e tal, que você tem que fazer, não tem chance, não é muito importante fazer, porque a casa para tu colher média tem que ser de ponta a ponta, né? Senão a gente colhe 70, 40, 60, a média sempre é para baixo, né? E hoje a gente vê bastante no sul do Brasil isso, né? O pessoal ainda tem a tal da fórmula, né? Não é que não vai funcionar, que é ruim, não, mas nós temos que começar a ver assim, ó, poxa, é um tanto de fósforo, é um tanto de potássio, quem sabe daqui uns tempos até o nitrogênio, que já está sendo feito. A gente fez alguma coisa no algodão no passado e ajudou, né, até no controle de porte, essas coisas todas. Então, acho que para mim, tu falou aí de desaprender, lidar com a matéria-prima, seja super simples, super triplo, até um MAP, se for o caso, né, e um cloreto separado, você consegue colocar
as coisas certas, na hora certa, no local certo, na fonte certa. Acho que muito importante isso, né, Matheus? Não, É isso aí. Com certeza. Dois desaprender muito forte mesmo, que quem tá ouvindo aí. E até, de novo, agora eu vou citar, né, o Matheus já tá enjoado, que a gente já gravou uns podcasts que eu falo de um livro que eu tô lendo que chama Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala isso, e eu vou falar isso até o final do ano nisso. O grande problema nosso não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe. Entende? Porque tu fica limitado naquilo que tu sabe. E aquele livro, o cara fala assim, e ele fala exatamente assim, para você evoluir é desaprender. Então isso é falando de dinheiro e tal lá, né? Mas quando a gente muda é quando a gente desaprende, né? E aprende de novo. Porque às vezes a gente fica limitado, o que é? Aquela história, não, é isso aqui que eu fiz e tal, e não busca nada. Eu vejo que é esse o sentimento, né, de evoluir. O tal do SESB, eles vai chegar o dia, mas pensa bem como é que tu era 2 anos atrás, né? Tudo mentalmente, vamos pensar profissionalmente, e o que é hoje, porque você ganhar de você mesmo. Eu estava lá no Rio Grande do Sul agora, tem um outro mentorado que tal, acho que a recém assim vai fazer a diferença na vida de todo mundo. O Júlio lá do Rio Grande do Sul, ele falou: Leandro, o meu sem saco é o seguinte, eu planto aqui na fronteira, Areião também, eu colhi o dobro do ano passado. Não colheu 100, colheu, sei lá, 70, nem perguntei quanto é que é. Para mim, o que me importava era aquilo. Você colheu o melhor. E vamos lá, e esse ano, vamos pensar com temperatura de 40 graus, cara, pode botar 15 sacos mais por hectare. Assim, ano passado, se tu colheu 70, ou sei lá, 58, 60, pode botar 15 sacos a mais. Porque esse gasto energético com uma planta, para ela resistir às temperaturas que teve esse ano, e ali o Tocantins não sabe como é que é, né? É diferente, a Bahia é melhorzinha do que aquele calorão ali, né, cara? Então, eu acho que Leandro, até nós estávamos conversando antes de começar o podcast aqui. Eu acho que hoje, se a gente for fazer um apanhado, Matheus, daquilo que nós fizemos esse ano, eu acho que o nosso erro humano foi até maior do que propriamente, né, o problema climático. É que nem eu te falei, Leandro, eu acho que talvez um posicionamento de um material, posicionamento de uma hora correta de plantar, talvez uma arriscada que a gente deu a mais, sabe? É onde a gente patinou nessa questão. Então, assim, as plantas que tinham eram plantas muito boas. Então, se nós tivéssemos stand de planta, a minha área do SESB vai ficar em torno de uns 80 e pouco sacos, mas eu tinha 8,8 plantas. E eu fiz a conta, se eu tivesse mais 2 plantas a mais, eu chegaria nos 95 sacos de soja. Então, assim, você vê 2 plantas a mais. Então, eu plantei com 14 plantas, fiquei com 8,8. Então, você vê como é que é, né, Matheus? Mais 2 plantas, eu chegaria próximo dos 100 sacos. Então, não é impossível, né? Numa área de 6º ano, com CTC de 8,5, essa área é melhor CTC meu, 8,5 a 9, sabe? Mas a minha média de CTC é de 6 a 8. Então, a gente está numa produtividade muito boa dentro da nossa realidade. A gente tem que entender, né? Eu não posso chegar aqui e falar assim, eu vou colher mais do que um exemplo, o Sidney lá, né? Que é muito amigo meu, nós conversamos muito pelo WhatsApp. É um cara fenomenal também, quero dar um abraço para ele, porque é um cara, né, tremendo de gente boa. E a gente troca muita ideia sobre isso, sabe? O solo dele é um solo, o meu solo é outro solo. Então, as realidades são diferentes. Mas a gente pode chegar no mesmo resultado, né? Não sei se vai demorar 5 anos ou 10 anos, mas podemos chegar, né, Leandro? Com certeza. Você puxou um assunto que eu queria falar, legal que a gente explorasse um pouco mais. Qual que é a sua opinião, o que você acha dos nossos grupos, dos nossos plantões de dúvida? Eu acho que isso a gente explora pouco aqui no podcast. A questão do nosso grupo de WhatsApp, essa troca com o Sidney, com vários outros alunos, outros mentorados. Se você puder dar uma opinião sobre isso? Matheus, eu sou meio assim, complicado eu falar, sabe? Porque eu sou um cara que eu sempre fui muito pessoa, sabe, Leandro? Eu sempre fui muito de ajudar as pessoas. Minha esposa às vezes fala, amor, se você acaba sendo até meio bobo, sabe? Mas isso não é ser bobo, sabe? Da mesma forma que você me respondeu no Instagram aquela vez, você poderia não ter me respondido e não ia acontecer nada, não ia mudar nada a sua vida e a minha ia mudar muito, porque eu não estaria aqui hoje, não saberia o que eu sei hoje, sabe? Mas enfim, eu gosto de ajudar pessoas. E quando a gente começa a conversar ali no bate-papo da Raiz da Solução ali nos grupos, geralmente as pessoas nos chamam no particular, né? Que eles percebem que você tem um pouquinho mais de facilidade. Eu tenho 2 mentorados, 3 mentorados na minha mentoria, que são alunos da Raiz da Solução, mas nunca assistiram as aulas. Ou assistiram meio pela metade. Falei assim, Vila, você que assistiu, cara, vem aqui. Falei, cara, o cara pagou o curso e não assistiu, sabe? Então, assim, mas ele quer estar ali, ele quer estar no meio da informação, sabe? E ele fala, Vila, pra mim foi a melhor coisa eu ter entrado no curso da Resolução, porque além de eu ter aprendido, né, aquilo que eu já escutei, eu tenho você aqui, através do curso da Resolução, para me ajudar, sabe, Leandro? Então, assim, eu acho que esse bate-papo, Matheus, é muito bom. E a gente faz muita amizade, cara. Em Brasília foi tremendo o último evento, né? Não só o evento em si, mas o churrasco pós-evento.
agrega muito, sabe, Leandro? Traz aquele calor, sabe, humano mesmo. Cara, você conhecia um cara igual o Juliano, que era um cara muito, até hoje, muito participativo nos grupos. Cheguei nele e falei, Juliano, posso te dar um abraço, cara? Que eu vi que você é gordinho, mas você deve ter um abraço gostoso. Eu falei pra minha esposa, eu vou ter um cara que eu quero dar um abraço lá no curso lá, que é o Juliano. E eu cheguei e dei um abraço nele. E é um baita de um cara, né? Sincero demais, é aquele jeitão bruto dele, mas é um cara de um coração desse tamanho, né, Leandro? Ah, e os gordinhos gostam de abraçar, mas... Mas eu agora vou te falar uma coisa assim, ó. Tem uma pesquisa que saiu agora, Luiz, que foi revelada agora, não, era para revelar, mas o pessoal que participou da pesquisa aceitou. É uma pesquisa em Harvard, que eles ficaram estudando pessoas, 298 pessoas, e só que o resultado só poderia ser divulgado depois que todos morressem. Mas tem 19 vivos ainda, eles aceitaram. E o que eles pesquisaram? As pessoas que mais ajudavam pessoas, no sentido assim que se disponibilizavam, foram as que viveram mais e viveram mais saudável. Isso é uma pesquisa científica de Harvard, e foi divulgada agora essa semana, né, mostrando a parte da neurociência. Eu gosto muito de estudar neurociência, junto com a minha esposa também, e aí veio a gente volta e meia, assiste alguma coisa nesse sentido, e foi divulgado agora. Então, para resumir, quem ajuda pessoas vive mais e vive mais saudável. Então, agora é cientificamente comprovado que ajudar pessoas faz bem. Coisa então, boa. acho que é por aí, né? E eu acho que esse é o nosso grande... Essa história de compartilhar, né, Luiz, assim, sem receber nada em troca, tudo isso, né? E a Raição é esse tipo de coisa. É compartilhar conhecimento técnico, sim. Nós sabemos tudo? Claro que não. Mas está em grupo, está assessorado, né? Pensa, você está fazendo assessoria para alguém, né? E a gente é assim, nós precisamos de tudo. Nós precisamos de um médico assessorando a gente precisa de um dentista assessorando a gente. Quem tiver com esse tipo de coisa vai viver melhor. Porque eu não entendo assim se as coisas evoluem, se você fica lá trancado num fundão de fazenda e tu não dá bola para nada, quando vê o mundo passou, ou você não viu uma técnica nova que veio, ou essas coisas assim. Então participa do negócio, né? Eu acho que é assim que funciona. Tem uma coisa legal que eu vi esses dias também de um vídeo, Leandro, é o seguinte, que o segredo não tá em olhar para cima, né? Você também tem que olhar na escada, né? Nossa, mas o Leandro sabe muito mais do que eu. Por que eu não vou... Por que eu vou querer dar uma mentoria? Mas, na verdade, o segredo é olhar para trás, porque tem muita gente ainda no começo da escada. E elas precisam de ajuda para subir também. Então, acho que esse é o segredo. É olhar para cima, é lá onde a gente vai focar, onde a gente vai buscar informação, e olhar para baixo para tentar ajudar as pessoas a chegarem no degrau que a gente tá também, né? Eu achei legal, Leandro, que meu sogro, né, quando ele voltou pro Tocantins agora, e ele tá no curso do mentorado junto comigo, né, que tinha... No caso, eu sou o mentorado e poderia trazer uma pessoa. E eu trouxe ele. E ele ficou meio assim, mas, cara, eu não vou fazer o quê lá, Luiz? Eu falei, não, o senhor vai ficar lá, eu vou colocar a Juliana. A Juliana entende, mas não é tanto, né? O senhor tem que vir, hein? O senhor tem 40 anos que planta soja. E toma decisão. E ele me fala, hoje ele fala assim, cara, se você tivesse me deixado fora desse curso, cara, ele tá aprendendo muito. Às vezes eu vou conversando com ele, porque assim, o grupo dos mentorados, né, pessoal, esse ano, acho que é até uma oportunidade, né, Matheus, de quem não está na mentoria participar, né, Leandro? Que eu acho assim, não é um valor caro, né, que é cobrado na mentoria. Eu acho que é o valor justo que está sendo cobrado. E o conhecimento ali dentro é muito grande. O conhecimento do curso em si é muito bom, só que ali dentro parece que são pessoas que realmente... Eu comentei esses dias no grupo lá, vai ser um prazer eu carregar essa pulseira aqui do R100, dos 100 sacos, nem que seja mais 2 anos ou 3 anos, porque eu quero estar ali, sabe, Matheus? O conhecimento que tem dentro daquele grupo, a troca de experiência, e eu falo assim, o carinho que um tem pelo outro. Ali não está tendo disputa por produtividade, né, Leandro? Quando eu coloco alguma coisa, o outro vem e ajuda. Então, assim, agregou agora o Marcos e o primo lá, né? O primão lá. Cara, são pessoas, assim, maravilhosas que agregou no grupo também. Mais gente. E estão chegando mais pessoas. Então, assim, meu sogro, que é um cara que tem 40 anos, um cara ruim de WhatsApp e tal, hoje ele é apaixonado pelo grupo da mentorada. Às vezes da mentoria, eu tô rodando as áreas e falo assim, Luiz, e aquele negócio que os caras colocou? Eu falei, doutor, nem olhei o grupo ainda, calma aí. A hora que eu olhar, nós vamos bater papo. Então, assim, é aquela busca do conhecimento. Leandro, independente da idade que a pessoa esteja, meu sogro tem 65 anos, mas ele é um cara muito ativo, a cabeça muito boa, todo mundo quer aprender. E todo mundo tem potencial para aprender. E ele é curioso e é inteligente, viu, Leandro? Você vai conhecer ele lá agora. Amém, se Deus quiser. Então, e até aproveitar, então, para convidar, né, Matheus? Eu queria convidar o pessoal para o Experience, que vai acontecer em Brasília, dia 20, 21 e 22 de junho, presencialmente, lá no Teatro Ulisses Guimarães.
Então, quem tem interesse de aprender sobre altas produtividades, a resistir melhor sobre o clima, a estar presencialmente, ver o Vila lá, ver outros mentorados, ou pessoas mesmo colhendo 100 sacos, que mesmo num ano tão difícil desse que a gente teve esse ano, a gente conseguiu ainda, em muitas áreas do Brasil, chegar nos 100 sacos. Então, se você não acredita nisso, vai lá ver pessoalmente essa comunidade, esse exército de produtores, agrônomos, gerentes, que a gente está criando em conjunto, e a gente aprende também todo dia com todo mundo. Então é só entrar no arraizdasolução.com.br e adquirir o seu ingresso. E corre, porque é só vagas limitadas. Tem um tanto de cadeira lá, acabou, né? E aí, só para complementar esse ano, que serão 3 dias, então é puxado, né? E a gente fala pouco, né? Então vamos pensar assim, das 8 da manhã às 9 da noite, mas vai estar num lugar muito confortável, lá vocês vão ver. É tudo cadeira estofada, reclina pertinho, não vai ficar aquelas pessoas lá no fundão, porque é um teatro. Sim. Entende? Então vai estar todo mundo pertinho, sabe? Não fica aquela distância enorme. Vamos estar num lugar central em Brasília, pertinho de hotel, pertinho de o que você quiser fazer ali. Então acho que está muito bom esse ano, né, Matheus? E estamos nos dedicando bastante. Ô Vila, o que você fala para quem ainda não comprou o ingresso do Experience? Rapaz, quem sou eu para falar alguma coisa, né, Leandro? Mas eu vou falar a verdade para você, Matheus. Quem não está participando, né, desse curso Raiz da Solução, eu acho que está perdendo tempo. Não é obrigado a vai fazer parte da mentoria R100, sim, mas exatamente. O curso em si ele é muito barato, né, Matheus? Então precisa ter conhecimento. O produtor ele precisa saber administrar aquilo que está nas mãos dele. A propriedade é o maior patrimônio que o produtor tem. Então, quando ele aprende a ser um produtor de verdade, aprende aquilo que é melhor, né, para ele atingir altas produtividade e trazer a resiliência, que é a questão da paz, que o Leandro estava falando da família. Hoje eu tenho certeza que a minha esposa, quando vai soltar um plantio, alguma coisa, a gente faz uma oração, coloca a nossa lavoura diante do Senhor, Deus vai abençoar e tudo, mas ela sabe da capacidade que eu tenho, meu sogro, de conseguir fazer uma produção boa, sabe? Então todo mundo tem que ter isso, sabe? Então assim, é uma oportunidade, cara, é uma atmosfera, o evento em si, Experience, né, Leandro? Matheus, eu já fui nas duas, eu vim aqui na Bahia e depois fui em Brasília ano passado. A atmosfera do ambiente é diferente, sabe? Aquela questão do network, aquele primeiro network ali do comecinho, todo mundo meio acanhado, aí vem a hora do almoço, na parte da tarde o pessoal tá animado, cara, quando é de noite é diferente o negócio, aí no outro dia é melhor ainda. Então assim, eu acredito que dessa vez agora vai ser, que o outro foi compridão, né, Matheus? Né, João, né, Leandro? Então dessa agora vai ser todo mundo meio mais pertinho, frente, lateral, vai ser uma atmosfera diferente, e pelo fato de já ter, né, pessoas que já participaram, então assim, já tem conhecimento um com o outro, vai ser um bate-papo legal, e muitas pessoas que vêm também, né, Matheus, já vem indicado por alguém, então sim, o cara já tem um ambiente para ele, e ali não tem nada fora do normal, né, Leandro? O nosso bate-papo é sobre roça, não tem outro assunto lá, dificilmente você vai ver alguém falando, eu acho que no evento do ano passado, eu não escutei ninguém falando de futebol, né, de Palmeiras, de Corinthians, de Flamengo, não, ali era só roça, era só lavoura, era produto. Então assim, esse network, cara, em lugar nenhum você consegue encontrar, né, Leandro? Dificilmente você se junta com 20, 30 pessoas falando a mesma coisa, né? Às vezes você encontra com uma pessoa, minha esposa fala assim, amor, você faz um churrasco em casa, chama um amigo, você fica falando de soja o tempo inteiro, cara, mas é o nosso ambiente, né? É aquilo que a gente trabalha no dia a dia. Né? E aí, tu falou, tu conversa com o Sidney lá de Santa Catarina. Exatamente. Né? A gente conhece pessoas de todo Napoleão, lado. Napoleão, lá do Diamantino. Então, assim, ó, tem... essa parte é muito legal também, né? E eu acredito muito nisso, nessa interação e troca de experiência, cara. É aquela velha história, quem se encontra, cada um com uma ideia, vira a volta e sai com 2 ideias. Então é isso que tem que ser, né? Não digo que você vai usar exatamente aquilo da experiência de alguém, mas te dá uma ideia. Né, eu acho que a pessoa tem que sair da zona de conforto, né, Leandro? Eu acho que assim, às vezes o produtor rural, ele tem essa questão de ter os consultores que atendem ele e tal, e ele não quer sair daquela zona de conforto. Então ele tem que sair, vai pro evento, vai pagar o preço, né, de ficar 2 dias em casa. Eu me lembro quando eu vim na Bahia a primeira vez, chamei uns 3 amigos lá, produtor também, tinha até um que era vendedor. Falei, vamos lá comigo? Eu falei pra minha esposa, vou chamar uns amigos. Ninguém veio comigo. Os caras falaram assim, vai lá, aprende, depois você passa pra nós. Eu falei assim, tá, vou passar pra vocês, sim. Esse negócio que aconteceu comigo a primeira vez que eu aprendi braquiária. Né? Tinha um congresso lá em Formosa, ali no Goiás, e uns 10 me chamaram para ir, né? E tá, e na hora ninguém foi só eu. Foi quando eu escutei o professor Favarin falando de braquiária. Aí que eu entendi que nós conseguíamos colocar fósforo em profundidade com o sistema radicular de braquiária. Se eu não tivesse ido, tava só eu era assim, só eu da Bahia, e eu sempre fui muito, eu sou tímido, pode não parecer, mas eu sou tímido, né? Então assim, eu ficava quietinho num canto lá do auditório,
todo mundo lá do Goiás lá, né? E eu só ia pro hotel e voltava quieto. Não falei com ninguém, porque eu era muito quieto. E um pouco contrário de hoje, né, Matheus? Mas... Não consegue. Mas assim, aprendi a braquear aquele ano, cara, uma coisinha, tio. Então, aquela história, quando é que você vai investir em ti, né? Nesse negócio, assim. Então, acho que isso é importante. Mas eu acho que muitos recados... Infelizmente, o tempo correu, né? Nem passou, ele correu hoje. Eu queria só fazer mais uma pergunta pro Vili e a gente vai para a rodada final de encerramento, que a pergunta é um pouco até indelicada, mas eu queria falar assim, o que a Raiz representa para você hoje, assim, de modo geral? Eu acho que representa a minha vida, né? Primeiramente, eu dou a minha vida para o Senhor, né? Para Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Mas quando eu levanto pela manhã, eu dou um beijo na minha esposa e tal, mas eu já penso, agora eu vou para a Raiz. Sabe, eu vou para a lida, eu vou buscar conhecimento todos os dias, sabe aquela vontade, aquela sede pelo conhecimento, né? Então, a Raiz da Solução transformou a minha vida, transformou minha família, e eu sou muito grato realmente, Leandro, a você, ao Matheus, ao João, que sempre cuidou, né, da gente com tanto carinho. As aulas de vocês, a gente percebe, sabe, aquilo que vocês, igual você falou aquela vez, né, tudo que eu tenho de mim eu vou deixar aqui, sabe? Então esse legado aí é uma coisa assim que não é todo palestrante que é assim, né? Esconde muita coisa, e você não, você é muito aberto, sabe? Aquilo que você sabe, aquilo que está no seu coração, você abre. Se tiver que chorar, você chora. Se tiver que rir, você ri. Se tiver que brigar, você briga, né? Chamar atenção, você chama. Então, assim, o Matheus também é um menino de ouro. Falo que parece que, não sei nem a idade do Matheus, mas parece que é um cara que fosse meu irmão, assim, sabe? É mais jovem que eu, né, Matheus? E o João também veio como um cara, assim, no início eu achei que ele era um cara muito inteligente, né? Talvez muito intelectual, não vai ser um cara muito coração, mas é um baita de um cara. Então, até o Matheus Pomodoro, que chegou aqui agora, né, Matheus? Um baita de um cara, foi lá em casa gravar. Você tá louco, cara. O cara é maravilhoso também. Então, assim, Leandro, vocês estão rodeados de pessoas boas, sabe? E vocês estando rodeados de pessoas boas, nós estamos mais confortáveis, sabe? E traz segurança para nós. Então, assim, a gente vê que realmente é um trabalho bem feito e que dá resultado, né? Então, perde quem não participa, né? E tá pro Brasil inteiro, né, Matheus? E não só Brasil, mundial agora, né? Até Paraguai, Uruguai, né? Bolívia, até outros países lá da Europa já tem uns lá. E eu só peço a Deus, Matheus, que você, o Leandro e o João, que vocês nunca percam a humildade, né? Eu acho que isso é o mais bonito que eu vejo em vocês. Vocês são muito humildes. Então, assim, a humildade, eu acho que ela é a base, né, de um bom caráter de uma pessoa. E ele levando a humildade pro resto da vida, ele vai ser sempre grato às pessoas, né? Então, a humildade é tudo, né? Ah, com certeza, Luiz. Né, pra gente ir falando assim, a sensação... Esse dia perguntaram pra nós, né, pensar assim, o que nós sonhava? Perguntaram pra mim e pro João, pro Matheus. O que era o nosso sonho? De perguntar, né? E, tipo assim, a pessoa falou, que império que vocês querem construir? Né? Porque geralmente as pessoas pensam em dinheiro, né? Tipo, quer faturar tanto, quer não sei o quê. Eu disse, cara, eu tenho um sonho de construir um império, que é um império de pessoas. Se tu me perguntar assim, Nando, tu quer dominar o Brasil, né? Nesse sentido assim, eu falo a raiz da solução. No sentido assim, não vai ser 100%, as pessoas, mas tu entende assim, ó, vamos fazer essa comunidade realmente crescer, que nós vamos crescer todo mundo e nós vamos tornar o nosso país, porque esse nosso país voltar para ser nosso. E é o agro que vai fazer isso. Né? Então é o conhecimento, é o poder de juntar pessoas. Eu falo, Deus foi muito, muito bom comigo. Né, porque não sei da onde que ele tirou, porque eu não fui muito um cara de falar, eu sempre fui um cara quieto, né, não sei como é que faz isso, não entendo, né, eu só sei que eu vou falando e as coisas vão acontecendo, cara. E daí vem vocês, né, de volta, dando força pra gente, né, porque vem pessoas falando mal, né, vem, né, que quer destruir a gente. Aquele dia mesmo eu te agradeci muito, né, porque a gente às vezes dá uma fraquejada, né, e a história da humildade, eu falo amigo, é pra isso, cara. Né? Assim, nós somos amigos hoje de todos. Uns conhecemos mais, outros nem tanto, né? Mas é uma amizade. Né? A gente vai lá para se divertir, e daí conhecimento é se divertir, né? É assim, quando a gente gosta, a gente se diverte aprendendo e ensinando. Né? Então, sei lá, cara, pra mim, assim, ó, é uma honra mesmo, Luiz, assim, e você pra nós é um exemplo. E quem quiser, né? Poxa, por que não pode construir uma história como você construiu a tua? Porque hoje o mérito é teu, né? Não é assim, a gente tá aqui, tudo bem para ajudar, para fazer, mas o mérito é teu, assim como o Matheus também evoluiu, todo mundo tá evoluindo. E talvez as pessoas não acreditem, né? Mas tem pessoas boas no mundo.
Demais. Né? E eu falo, nós aqui somos pessoas boas. É a maioria, na verdade. A maioria, mas então acredite. E, assim, ó, e você tem potencial, né? Todo mundo tem o potencial de aprender. Talvez ninguém te ensinou, né? Ou para mim, talvez algumas pessoas não me ensinaram. Então agora tá aparecendo pessoas para ensinar. E eu acho que esse que é o legal. Porque eu não sei você, Luiz, mas eu volto e me penso, tipo assim, quando eu morrer. Entende? Assim, eu juro por Deus, eu fico pensando, cara, o que vai acontecer? Né? Tipo assim, como é que vai ficar? Porque às vezes a gente perde pessoas, 1 ano, 2 anos, e daí todo mundo meio que esquece, ele lembra no finados e tal. E eu penso assim, cara, o que a gente vai poder fazer pelo nosso país? Cada um tem o seu legado que Deus colocou. Eu acho que cada um tem um tamanho, assim, mas não em importância, tamanho de aparecer, né? Vamos pensar. Mas todos são importantes. Tu já viu a raiz da solução? É eu, João e Matheus? Não. Não é, cara. Se não tem você, se não tem toda aquela turmada toda lá, ó, né? Agora a gente passando por esse país, Luiz, eu vou te falar, cara. O negócio tá sensacional, sabe? Assim, ó, não tem uma cidade que não tem um raizeiro aí, cara. Não tem, é pura verdade, cara. Eu não tem, sabe? Então, eu vejo assim que isso foi construído por nós, né? Não foi assim, talvez a gente teve a ideia, o Matheus teve, a gente teve uma história, a gente soube contar a história, a gente está levando resultado, mas agora é uma coisa que já virou, assim, é que nem um motor lá de indução, né, cara? Que lá ninguém, não precisa só mais de mim, do Matheus. Se eu não tiver mais hoje, Luiz, que é a minha maior preocupação, porque a gente é mortal, né? Eu acho que hoje eu tenho certeza que a raiz da solução não para mais, né? Independente de mim, né? Então acho que é isso que é o que a gente quer deixar esse legado aí nesse sentido, né? E aprender, cara. Eu sou assim, a gente está aprendendo todo momento e viver isso aí que nós estamos vivendo, cara. Então, assim, Matheus, não sei se nós já temos que encerrar o negócio, né? Mas de novo, cara, de coração, Luiz, muito obrigado, assim, ó, pela amizade, em primeiro lugar, né? Por estar sendo uma pessoa que busca conhecimento, que eu dou muito valor para isso, que busca ser melhor que ano passado. Não foi sem saca, mas foi melhor, tá tudo bem, é isso aí, pronto, vamos batalhar de novo. Quando é que vai ser? No tempo de Deus. No tempo de Deus vai ser. Né? Então, assim, te agradecer mesmo de você estar aí com a tua família, com a gente, né? Eu falo isso assim, todas essas mensagens que você passa pra gente, tu pode achar que não, mas é combustível para mim, pro Matheus, pro João, para toda a nossa família, cara. Nós não iríamos em frente, né, dentro do que a gente propõe hoje, mesmo lá em Brasília. Né, a gente falar assim, o mesmo no curso, a gente se atirar nesse negócio, né? E como tu falou assim, responder só para te falar uma coisa assim, hoje eu respondo no meu Instagram e ninguém responde. E eu respondo no Instagram e não respondo no WhatsApp hoje, porque não dá mais tempo, mas no Instagram ninguém. E eu respondo todo mundo. Não tem nenhuma pergunta lá no meu Instagram sem resposta. Né? Eu vou até 2 da manhã, mas enquanto eu não acabar de responder todo mundo. Porque é dali que veio tudo isso aí. Né? Então, e daí das pessoas, de responder, de compartilhar. E eu acho que exemplo como o teu, né? É aquela história, quanto mais você deu, não recebe mais. Verdade. E é assim que é a vida. Eu não sei por que as pessoas transformam esse trem tão complicado, né? E eu acho que esse é o sentimento que a gente quer passar, cara. E de novo, assim, né, te agradecer demais mesmo, assim, por tudo isso, né? Por tudo isso mesmo. E principalmente pela nossa amizade de família. E graças a Deus, assim, um dia a gente também, né, Matheus, dá uma desacelerada, assim, a gente poder curtir mais, né? Falei que ia lá, a gente acabei tendo a cirurgia e tal, mas a gente vai ter esse contato mais, né? Então, cara, segue com Deus no coração, que nem você tá fazendo, assim, vai ser exemplo para tua região, para muita gente, né? E eu acho que esse é o sentimento. E é esse exemplo que nós temos que dar para nossos filhos e, consequentemente, para a população brasileira. Né? Que sim, nós somos muito fortes, nós somos muito unidos, né, como agricultores, e unidos por conhecimento, por ideologia, por querer fazer, por alimentar pessoas. Né? Eu acho que é por aí, né, Matheus? Então, cara, vamos falar assim, tu pode achar que não, mas eu sou teu fã. Né? E vamos falar assim, ó, você vai chorar. Toca em frente aí, cara, que o que precisar de mim aqui, você vai ter sempre uma pessoa aqui para estar junto contigo para qualquer coisa. Vila, eu não tenho nem palavras direito para agradecer tudo que a gente está vivendo junto. Eu falo assim, é uma honra, é uma coisa que não dá para... Nunca imaginamos viver isso que a gente vive, né?
poder estar do lado de pessoas tão boas igual você. E é acho que o único aluno que vai ser convidado para o casamento, viu, Leandrão? Não vamos nem falar a data, então, porque não, melhor não. Vou chamar todo mundo, né, Matheus? Fica difícil. Queria agradecer mesmo de coração. Saiba que também te considero como um irmão mesmo, assim, que precisar pode chamar a gente, que a gente dá sempre um jeito para as pessoas, todo mundo que é importante, né? A gente arruma um tempo, né, que é prioridade. Então, obrigado mesmo, Vila. Matheus, eu quero agradecer você, agradecer também o Leandro e agradecer também o João, não pôde estar aqui, mas já falei com ele, vou esperar ele aqui pra gente sair amanhã, pra dar uma volta, bater um papo também, jantar junto. Então, assim, vocês três, cara, são pessoas que realmente moram dentro do meu coração, tenho certeza que moram dentro do coração da minha esposa também. A gente tem uma consideração muito grande por vocês, né? Vocês, qualquer um dos três estão convidados, uma hora que for em Palmas, ficarem na nossa casa, sabe, Leandro? Eu abro minhas portas para pessoas que eu amo de coração. Pessoas que realmente têm a alma boa, sabe? Eu não levo ninguém para minha casa que eu não tenha, né, um conhecimento mais profundo. Eu acho que eu tenho muito zelo pela minha casa, sabe? Então, assim, vocês são pessoas que a minha casa está de porta aberta e eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast, depois de eu ter escutado uns 30 podcasts e hoje eu estou aqui. Aí, viu? Né? Então é maravilhoso, é uma sensação boa, dá aquele friozinho na barriga, mas depois fica mais tranquilo, né? Então, muito obrigado, Leandro, obrigado, Matheus, que Deus possa nos abençoar, continue nos dando sabedoria, né, discernimento, e que nós possamos cada dia ser pessoas melhores, melhores profissionais, melhores pais, melhores filhos, né. Quero deixar um abraço pro meu pai, para minha mãe também aqui, pro meu sogro, para minha sogra, que são pessoas, né, que estão realmente conosco o tempo todo. Meu irmão, o Paulo, família dele, minha irmã também, a Neriane, a família, meu cunhado Juliano também, então... Para não esquecer de ninguém, né? Aí sim. Então, mas é isso aí. né? O que eu falo assim, ó, acho que hoje esse podcast, ou essa bate-papo que a gente teve, aconteceu uma coisa que eu vou te falar bem a verdade, nenhum outro aconteceu. Né? Porque eu acredito que a gente crescer, nós temos que ter conhecimento, mas nós temos que ter motivação, nós temos que ter coração nas coisas. Não adianta nós ser o melhor técnico do mundo, nós saber todos os processos fisiológicos que tem se você não se motiva. Aí. Eu sempre falei isso, a gente tem que ter vontade de fazer. E é assim que a gente chega lá em cima, ou no objetivo que a gente quer. Né? Então, né, eu acho que, Matheus, ficou perfeito. A gente uniu aqui conceitos teóricos, né, que você contou, que você fez. E que realmente, assim, com motivação, foi lá, botou em prática e evoluiu. Isso é a raiz da solução. Né? Para quem achar que isso aqui é só 1 mais 1, para nós não é 2, né? A gente acaba sempre é mais que isso. Então, Matheus, né, Luiz, fechando, né, com então, todo esse negócio aqui, agora, obrigadão. Né, botar em prática, né, aí. Só avisar a turma para seguir a gente, né? Siga a gente aqui no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de podcast, no Instagram também, A Raiz da Solução, Matheus Barbaço, Leandro _Solo Fértil, João Vitor Agro e Mentoria Vila. Isso. Então segue a gente lá no Instagram. E agora, depois de ter aprendido um monte, se motivado, a gente agora finaliza com uma expressão muito boa agora, né? Então, bora pra Brasília!